Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Faz um tempo que eu já não gravava, mas tudo é para honra e glória do Senhor. Eu separei 2 textos bíblicos para ler com os irmãos. Um que se encontra no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, e o outro em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos estar lendo então primeiro o capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Passo a ler então a palavra do Senhor com os irmãos. Assim diz a Bíblia do Senhor. Ó Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me assentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá, longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus o Altíssimo. Mas você, porém, foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reinos do mundo foram sepultados com homenagens, cada um à sua própria sepultura. Então vamos então agora para Gênesis, capítulo 1. Vamos voltar lá para o primeiro livro da Bíblia. Vocês já vão entender por que eu li lá Isaías e agora voltei para Gênesis. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. No começo Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus: haja luz, e a luz começou a existir. Essa brecha que existe do versículo 2 para o versículo 3, aqui no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, onde diz que a terra estava coberta por uma escuridão profunda, né? Foi quando houve a queda de Lúcifer no capítulo 14 de Isaías, que quando Lúcifer foi expulso do céu e ele veio a cair na terra, a terra se tornou um deserto árido, que nem nós lemos lá em Isaías, e que diz que os mortos julgaram: não era você a estrela da manhã, aquele que fazia os reinos tremerem? Pois é, meus irmãos. Lúcifer foi expulso do paraíso por querer se achar superior ao Criador. E no momento que ele perdeu a sua glória e que ele caiu sobre a terra, o impacto dele na terra foi o que provocou essa escuridão na terra. E após ter provocado essa escuridão na terra, que Deus disse: haja luz, e iluminou aquela escuridão que tinha sido criada pela queda de Lúcifer. Há alguns estudiosos que dizem que foi exatamente essa queda de Lúcifer e dos demais anjos caídos que veio a trazer a extinção dos dinossauros. Mas isso é uma suposição, uma teoria. Não pode se dizer verdadeiro ou não, mas muitos creem que foi isso que aconteceu. Mas então, a expulsão de Lúcifer e a criação do mundo aconteceu mais ou menos no mesmo intervalo de tempo, né? Só que, porém, a Bíblia nossa, ela foi organizada, quando ela foi traduzida do grego, Gênesis foi colocado como o primeiro livro da Bíblia e Isaías lá na frente. Mas existe uma ordem cronológica
que é a Bíblia AVI, se não me engano, posso estar pesquisando para trazer para vocês, que ela é uma Bíblia que ela segue a ordem cronológica dos fatos. E segundo esta Bíblia, o livro de Isaías e o livro de Ezequiel vem antes do livro de Gênesis. Isaías seria o primeiro livro da Bíblia, Ezequiel seria o segundo e Gênesis o terceiro. E daí após Gênesis, Êxodo e a sequência da Bíblia como a gente conhece. Apenas o livro de Isaías e de Ezequiel viria antes de Gênesis. O resto do Antigo Testamento seguiria a mesma ordem. Por quê? Porque quando a Bíblia Sagrada que nós temos ela foi instituída por o Concílio Católico em Roma, ela foi ordenada desta maneira, como Gênesis sendo o primeiro livro, Isaías e Ezequiel ficando lá na frente. Mas o texto original bíblico viria Isaías primeiro, porque segundo os estudantes da Bíblia, estudantes de teologia e estudantes de angiologia, que é o estudo dos anjos, diz que a queda de Lúcifer aconteceu entre o versículo 2 e o versículo 3 de Gênesis. Porém, ela não está narrada nesse espaço de tempo, ela está narrada em Isaías capítulo 14. Porque o livro de Isaías viria primeiro que Gênesis. Porque a expulsão de Lúcifer viria antes da divisão entre a terra e o mar e a criação dos seres humanos. Que é o que os estudiosos chamam de período pré-adâmico. Por que pré-adâmico? Porque as pessoas dizem, né, que Adão e Eva não podem ser os primeiros seres humanos da Terra, porque daí os dinossauros não existiam. E como os dinossauros não existiam, se é encontrado osso de dinossauro em tudo que é canto da Terra. Aí entra a questão da pré-adâmica. Os dinossauros existiam em uma época pré-adâmica, uma época antes Adão. Aí quando houve a queda de Lúcifer, veio a extinção dos dinossauros. E aí veio a criação do Adão. Então, Adão e Eva e os dinossauros não viveram na mesma época. Até porque, então, não teria como Adão e Eva e os dinossauros coexistirem na mesma época, porque, obviamente, os dinossauros tentariam matar Adão e Eva. Então, a Bíblia é muito complexa e muito detalhada em alguns trechos, mas também ela é muito neutra e muito rasa em alguns trechos. E as pessoas às vezes tentam achar concordância, tentam achar alguma brecha aqui, alguma coisa que explique, não, mas não foi bem assim. Mas eu não entendi isso, não entendi aquilo. Para você verdadeiramente entender a palavra de Deus, primeiro você tem que buscar lê-la, né? Buscar estudá-la, buscar aprender mais sobre ela, buscar pedir a direção do Espírito Santo para que ele venha revelar a sua palavra para você, né? Porque senão você não vai, sem um estudo da Bíblia e sem a direção do Espírito Santo, você nunca vai entender a Bíblia. Então que você possa entender neste dia, com esses acontecimentos que têm acontecido, com essa pandemia mundial que tem assolado o mundo, Jesus Cristo nos ensinou o amor ao próximo. E nunca o amor ao próximo e a empatia e o respeito de uma pessoa para com a outra, com a saúde da outra, com o bem-estar da outra, foi tão pregado e tão visto como é visto nos dias de hoje. O reforço do amor ao próximo, o reforço do cuidar do próximo. Se você já estivesse estudando a Bíblia, você já entenderia esse amor ao próximo. E cada vez mais a gente vê um mundo mais egoísta, um mundo mais com amor próprio e não com amor ao próximo. Então que você possa entender que Deus ele é amor e ele nos ensina a amar o próximo e que você possa estudar a Bíblia e possa conhecê-lo cada vez mais. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Ficou até um pouco longo do que eu esperava, mas era a mensagem que Deus queria trazer para você no dia de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe, se inscreva no canal Conversando com Deus, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.
Deus abençoe, um bom final de semana. E até o próximo vídeo.